Aqui, quando o segundo presidente militar, Marechal Costa e Silva, assumiu em 1967, começou o breve milagre econômico brasileiro. Um país que estava entrando no mundo industrializado estava, ao mesmo tempo, condenando grande parte de sua população, para ser exato 60%, a uma situação socioeconômica miserável, mesmo sendo a 8ª economia do mundo. E esta é a situação. O pensamento econômico do regime era surpreendentemente simples. Ricos, para que, graças a eles, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Era televisão e futebol. Construísse estádios de futebol e essa rede de telecomunicações impressionante no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, houve uma degradação muito grande em termos de educação, de saúde, tudo isso foi descuidado. No final dos anos 60, o videotape e as redes nacionais se uniram para destruir a produção local de programas. As produções ficaram centralizadas no Rio e em São Paulo. Os herdeiros da cultura jovem dos anos 60 conseguiram conquistar algum espaço na televisão. Os festivais de música tinham cobertura ao vivo, e os melhores foram organizados pela TV Record em São Paulo. Documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não? 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 Caminhando e cantando. A resistência à ditadura militar chegou às ruas em 1968. 100 mil pessoas, principalmente estudantes, fizeram manifestações no Rio. Nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Após ter ouvido... Provocado por essa crescente oposição, o regime militar assumiu total poder ditatorial no final de 1968, com o infame AI-5. O Congresso foi fechado, a tortura virou uma rotina. Was not so much to entertain the public initially. What it did more was unify the country. O primeiro jornal nacional em cadeia da Globo foi o Jornal Nacional, que foi apresentado em 1º de setembro de 1969. Assim nasceu a rede. Faltava algo. A verdadeira vida política do Brasil não estava lá. Não havia a voz dos sindicatos, não havia a voz das diferentes forças em conflito e o conflito normal do dia a dia. Você tinha vozes doutorais, você tinha mentes doutorais. A censura cortava não apenas trechos de programas, notícias que não eram veiculadas, mas criou uma tendência no Brasil da gente não ter a história registrada daquele período. A Excelsior havia sido a única empresa de televisão a se opor ao golpe militar de 1964, e os militares não esqueceram disso. Em 1970, o governo cancelou sua concessão. No início dos anos 70,
O novo governo do general Médici lançou uma campanha maciça com o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Abrange mais de 5.000 quilômetros de rodovias rasgadas. The Trans-Amazon Highway was the next grandiose national infrastructure project. Mas não basta construir estradas. É preciso colonizar. A Copa de 1970, no México, foi transmitida ao vivo, via satélite. O Brasil foi campeão. E o regime aproveitou o máximo, explorando a glória dos campeões. Mas esta foto do presidente foi proibida. Talvez porque o homem duro parecia humano demais. O Estado fornecia cerca de 30% dos gastos com propaganda. Pagava por algumas propagandas e outras decretava que deveriam ser transmitidas de graça. A televisão era o principal veículo para suas mensagens de propaganda. Se faz com quem ama o mesmo chão. Qualquer reportagem sobre declínio era proibida. Também o eram as críticas persistentes e sua publicação. A lista de assuntos censurados era interminável. A ordem proibindo a menção de algum acontecimento era frequentemente enviada aos jornalistas antes mesmo que acontecesse. Por exemplo, o senhor está proibido de noticiar um sequestro que acontecerá amanhã, provavelmente em Curitiba. A TV Globo muitas vezes foi além do que era requisitado. Transformou as pessoas em não pessoas. Proibiam minhas músicas, a censura proibia algumas músicas minhas, a censura que era oficial do governo. Agora, a TV Globo se encarregou de ser mais realista que o rei, de reforçar essa censura, proibindo o meu nome. Em 1972, o presidente Médici inaugurou a televisão a cores, em um grande festival. E ele disse, todas as noites, quando vejo o noticiário, sinto-me feliz. Por quê? Porque no noticiário da TV Globo o mundo está um caos e o Brasil está em paz. É como tomar um calmante depois de um dia de trabalho. A chegada das cores consolidou a superioridade da TV Globo. O que a própria Globo definiu como padrão Globo de qualidade foi instaurado. Os espectadores salivavam e se sentavam quando o Plim Plim anunciava o início do próximo programa global. Stoner, um austríaco, passou a ser o chefe do departamento gráfico em meados dos anos 70. Suas imagens limpas e incríveis ainda hoje são o visgo que une a imagem hipnótica da Globo. Costumam acusar a Rede Globo do exercício de um monopólio de televisão. Há quem sustente que esse monopólio representa um Estado dentro do Estado. Mas eu não participo dessa opinião, porque o monopólio da Rede Globo, se existe, seria então o monopólio da competência. Em 1977, Roberto Marinho demitiu Walter Clark, que era então o alto executivo mais bem pago da América Latina. É como tudo na vida, né? Você tem o começo, o clímax, depois a coisa entra em processo de decadência. Nós começamos eu senti que ele queria. Afinal, a coisa estava montada. O trem elétrico de miniatura estava pronto e ele queria brincar e esse trem elétrico era um instrumento de poder. E o Roberto Marinho é o cidadão Kane? Mas é uma pessoa bem parecida, mas acho que acho que ele não tem o Husband. Walter Clark foi substituído pelo controlador de programas, conhecido apenas por Boni. Ele ainda administra a Globo. Enquanto isso, como a Globo mostrou, a repressão não havia diminuído. Os jornalistas não foram poupados. Em 1975, Vladimir Herzog, o jornalista-chefe da emissora de televisão educativa de São Paulo, foi preso. Ele morreu horas depois nos cárceres do Doikod. Ele havia sido violentamente torturado. A polícia política mostrou uma foto sua simulando enforcamento na tentativa de convencer a população de que Herzog havia se suicidado.
A notícia de sua morte não foi divulgada na televisão, mas apareceu nos jornais e milhares de pessoas se reuniram na Catedral da Sé para protestar contra o assassinato. Em 1979, o general Figueiredo tornou-se o 5º e último presidente militar. Ele prometeu abertura para a democracia.